Uma grande dúvida de muita gente que vai votar nas eleições agora é qual que é a diferença do voto nulo para o voto branco? Em branco, na realidade. Primeira coisa que você precisa entender é que o voto no Brasil ele é obrigatório. Se você tem título de eleitor, ou seja, você já tem um compromisso obrigatório de votar nessas eleições. O eleitor brasileiro ele é livre para escolher o seu candidato ou de não escolher candidato algum. A obrigatoriedade é de participar e comparecer ao local de votação ou também justificar a sua ausência. E no caso daqueles que não querem votar para ninguém, ele tem duas opções de voto. Eu vou falar para vocês como ele era basicamente alguns anos atrás, porém houve uma mudança recentemente. Então, de acordo com o glossário eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, o voto em branco ele funciona assim. É aquele que o eleitor não manifesta preferência por nenhum candidato, considerado como um voto de conformismo. Ou seja, ele não apoia nenhum candidato específico, mas ele apoia as eleições e estará de acordo com quem for escolhido pela grande maioria da população. Em outras palavras, é um voto válido, ou seja, é contabilizado e dado para o candidato vencedor. Como eu disse, pelo menos era assim alguns anos atrás. E o voto nulo? Bom, o TSE considera o voto nulo como uma declaração do eleitor de sua vontade de anular seu voto. Ou seja, ele é um voto inválido para a Justiça Eleitoral. É tido como uma forma de protesto, seja ele contra candidatos ou também contra a classe política em geral. Eram essas duas formas que eram analisados a opinião também de quem votava. Se a pessoa não era contra as eleições, mas não queria votar em ninguém, ela colocava em branco. E era distribuído para a maioria dos que estavam em primeiro lugar. E o voto nulo é que a pessoa estava declarando que ela não queria votar em ninguém, nem partido, nem candidato, e não era a favor da classe política geral. Porém, atualmente, vigora no pleito eleitoral o princípio da maioria absoluta dos votos válidos, conforme a Constituição Federal e a Lei das Eleições. Este princípio considera apenas os votos válidos, que são os votos nominais e os de legenda, para os cálculos eleitorais. Ou seja, então, desconsiderando os votos em branco e os nulos. Então, em outras palavras, o TSE está afirmando que o voto branco e o voto nulo hoje são votos inválidos. Não era como antes, que no caso os brancos eram considerados votos válidos. Ficou mais claro?